Você já tentou ler a Bíblia e não conseguiu entender a mensagem? Ou muitas vezes não conseguiu compreender em que época da história está acontecendo aquela situação que você está lendo? Palavras difíceis que não conseguem fazer a gente compreender a palavra de Deus ou a mensagem que está sendo passada? Foi pensando nessa dificuldade que é comum na maioria das pessoas que eu criei o Manual da Bíblia, um guia prático para você compreender de forma dinâmica as Escrituras. Eu sou o André Jimmy, sou estudante de teologia, cristão, líder do Ministério Jesus é Real e também participo como locutor na Rádio Resistência, uma rádio cristã luso-brasileira. As Escrituras transformaram a minha vida, me libertou de vícios, me tornou um melhor pai, um melhor amigo. E eu quero que essa transformação também vá para outras pessoas. Eu quero te ajudar daqui para frente a compreender e a ter acesso a esse entendimento que é capaz de transformar vidas completamente e transformar um mundo ao seu redor. Na sua casa, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, influenciar os seus amigos, você ali naquele bate-papo, saber conversar melhor sobre a sua fé. Muitas vezes a gente acredita em Deus, tem uma fé que é genuína, mas não consegue conversar sobre ela, não entende muito bem ali os conceitos básicos da palavra de Deus para conseguir conversar com as pessoas e trazer mais pessoas para Cristo. Isso é muito poderoso. Esse é o nosso papel como cristão e o Manual da Bíblia vai te ajudar nesse processo a entender as Escrituras de uma forma dinâmica, prática e você com isso se aproximar de Deus, escutar o que Ele tem para te dizer e isso te transformar de dentro para fora. É muito poderoso. Então, sem mais delongas, vamos passar agora rapidamente pelo manual e eu vou explicar para vocês aqui os pontos mais altos do manual, o que tem, como é que funciona, para você perceber que pode sim entender a Bíblia de uma maneira muito mais simples e prática. Vamos lá? Bom, estamos aqui, o Manual da Bíblia. Aproveita e segue a gente aqui nas redes sociais. Bom, gente, tá aqui o Manual da Bíblia. Isso é uma ferramenta muito importante no entendimento da Bíblia. Por quê? Porque a gente precisa entender quando vai ler as Escrituras, é preciso que a gente entenda o pano de fundo do acontecimento. Saber em que época da história a gente está, o que é que Jesus quis dizer com aquelas palavras. A gente muitas vezes o importante é focar num tema específico. Então como é que a gente no meio de um livro que foi escrito em mais de 1500 anos consegue se achar? Por exemplo, se eu quiser estudar só sobre salvação, sobre pecado, sobre os milagres de Jesus, como é que eu vou achar ali? Realmente fica muito complicado. Então esse é o papel do Manual da Bíblia, uma direção para que você consiga ler melhor a Bíblia e entender. O manual não substitui a Bíblia, ok? Isso é muito importante. O Manual da Bíblia serve para te dar uma direção na leitura, mas o aprendizado e a transformação da sua alma está dentro da Bíblia, é onde Deus conversa com você e te ensina, ok? Vamos passear aqui rapidamente pelo Manual da Bíblia para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Aqui uma breve apresentação. Aqui onde você vai encontrar os temas que você vai precisar estudar. Por exemplo, eu falo rapidamente como é que você vai usar o manual aqui, tá? Mas, por exemplo, se você quiser de cara já entender o que é um contexto histórico, você vai para a parte de contexto histórico, obviamente, e aqui você já vai ter uma ideia, por exemplo, de quando é que se passou a era patriarcal, a época de êxodo e formação, o Reino Unido, né? E assim vai, aqui vai explicando o mundo de Jesus, né? E por que isso importa, né? E isso também é muito importante para que você compreenda a situação, né? A gente também fala aqui sobre estrutura e organização bíblica, né? A Bíblia é um livro que está dividido por segmentos de língua, né? Poesia e por aí vai. São mais de 40 autores e mais de 1500 anos, então essas informações são sim importantes para que você compreenda a Bíblia. Ok? Tem outros pontos altos aqui e eu vou parar especificamente aqui no panorama bíblico, porque essa imagem ela também é muito importante
para que você compreenda algumas épocas, tá? O PDF é capaz de você ir lá e dar um zoom nele, tá? Eu vou dar esse zoom aqui, por exemplo, se você estiver estudando sobre o Antigo Testamento, lá na época da criação, a gente vai ver aqui que são datas ainda imprecisas, né? Mas a gente tem uma ideia, o Adão e Eva provavelmente se passou a 6.000 anos antes de Cristo. Quando você estiver vendo sobre a época dos patriarcas, é uma época que foi de 2.300 anos antes de Cristo a 1915. Começou ali com Jó, passou pelo Abraão, pelo Isaac, Jacó, José no Egito, e a linha do tempo vai caminhando em direção ao nascimento de Jesus, né? Vem ali Israel no Egito, depois vem Moisés, o Êxodo, e assim a linha do tempo vai caminhando ali, passando pela época dos juízes, que muitas vezes a gente não entende que época foi aquela além das passagens. Depois vem a época dos reis de Israel, a época dos profetas, a época do cativeiro na Babilônia, essa época que tem um livro de Daniel que foi escrito nessa época, um livro muito importante para o conhecimento do cristão. Enfim, a época do cativeiro e por aí vai. A gente também fala aqui um pouco da linha do tempo sobre o futuro ali, não é? A organização da igreja e por aí vai. Esse aqui também fala sobre um período interbíblico, um período que também foi muito importante. Então vê só que aqui está muito interessante essa imagem, você consegue dar zoom, ela está em alta qualidade e isso é muito importante para que a gente consiga compreender a Bíblia. Pronto, aqui ó, a gente fala um pouco sobre o período patriarcal. Além da imagem, você vai ter um texto te direcionando sobre aquele tempo. Chegamos aqui também numa parte muito importante, que é a programação de leitura temática. Aqui você pode escolher um tema, como por exemplo salvação, e aqui eu vou te direcionar aonde você vai ler sobre a salvação e quanto tempo você vai levar para que você faça um estudo digno, né? Um estudo realmente que possa lhe dar uma base interessante, ok? Então você vê aqui que eu separo o tema por semanas e você vai ler um pouco cada dia e vai construindo o seu conhecimento em base dessas leituras. Eu aconselho sempre que, além do manual da Bíblia, você também tenha um caderno para que você possa anotar dúvidas, para que você possa registrar o que você queira, que você julgue importante, e também você pode utilizar a nossa comunidade no WhatsApp para fazer perguntas. Você vai ver que aqui embaixo no site você também tem acesso tanto ao YouTube do Jesus é Real, onde você vai ver vídeos falando especificamente sobre os livros da Bíblia, sobre a divisão bíblica, você vai ver vídeos sobre a Reforma Protestante, você vai ver vídeos sobre guerra espiritual, você vai ver vídeos de várias situações que vão complementar o teu estudo e te dar uma base, te dar ali uma ferramenta para que esse entendimento chegue de uma maneira mais rápida, ok? E não permita que você entre naquele desânimo que às vezes acontece, a gente tentando ler a Bíblia, é sempre difícil, sempre muito complicado esse entendimento, isso vai gerando um certo desânimo, é natural, mas a gente tem que vencer essa barreira com ferramentas interessantes, dinâmicas, e o Jesus é Real está aqui para te ajudar nesse sentido. Então, como eu falei para vocês, escolher um tema, quero aprender só sobre Jesus Cristo. Aqui você tem 4 semanas para aprender tudo sobre Jesus Cristo que tem na Bíblia, todas as passagens separadas por cada situação, ok? Outro ponto alto importante, você vai aprender sobre a geografia bíblica, entender onde é que estava ali cada situação, os nomes dos lugares que tem na Bíblia, muitas vezes é difícil de entender, né? Então esses nomes são importantes para que a gente realmente entenda o contexto e o pano de fundo da Bíblia. Muitas vezes a gente precisa entender qual é a área da geografia que a gente estava falando para entender uma dificuldade de montanha numa guerra específica, por exemplo. Isso tudo ajuda a clarear a nossa mente e trazer mais entendimento. Aqui também eu falo um pouco sobre cada nome importante que a Bíblia fala: o Vale do Jordão, a região da Montanha Central, Transjordânia, Jerusalém, Babilônia, Roma, Mar da Galileia, Mar Morto, Rio Jordão. Tudo isso você vai entender melhor com o manual da Bíblia, e a Bíblia vai te trazer o que é necessário para a tua transformação. Lembrando que o manual da Bíblia não substitui a Bíblia, ok? É só um direcionamento para que você entenda temas específicos, para que você consiga aprender de uma forma mais interessante, de uma forma que você vai ali ficar mais animado, ficar mais estimulado para o aprendizado bíblico.
A gente também fala sobre arqueologia, que é um assunto muito interessante para que você faça as pessoas compreenderem que a nossa fé não é uma fé fantasiosa. A ciência converge muitos acontecimentos bíblicos, né? Confirma muitos acontecimentos bíblicos, a ciência, a arqueologia, a física quântica. Então eu falo um pouco desse assunto aqui nessa parte para que vocês consigam ter também entendimento, né? Conseguir passar para as pessoas que o conhecimento bíblico, a nossa fé em Jesus Cristo é algo muito maior, não é algo fantasioso como algumas pessoas pensam. Pessoal, a gente também passa aqui por curiosidades bíblicas, os métodos de interpretação que a gente também tem aqui, que são uma coisa interessante, né? Para quem o pessoal ali que já está no intermediário, é interessante ler sobre isso aqui. E o muito legal é isso, é que o manual serve para quem está começando do zero, mas para quem também está no nível intermediário, ok? Eu tenho alguns assuntos aqui no manual que são interessantes para quem já está ali no meio do caminho e quer solidificar o seu conhecimento sobre a Bíblia. Como eu falei no começo do vídeo, a Bíblia é dividida em gêneros literários, então eu explico aqui também no manual da Bíblia o que são esses gêneros literários, né? As pessoas precisam entender que a Bíblia não está na ordem histórica, ela é separada por gêneros literários, então o manual da Bíblia também ajuda nisso. Eu tenho vídeos no canal do YouTube que também explicam sobre o assunto, para que você consiga se achar em meio ao livro inspirado por Deus. Ok? No final aqui eu também dou ferramentas de estudo, recursos adicionais para que você, além do manual da Bíblia, consiga ter acesso a outras coisas, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido qual é a minha intenção aqui com o manual da Bíblia, né? Deixa eu dar aqui uma centralizada, para que vocês consigam compreender. Eu vou deixar aqui no site todas as informações sobre o manual da Bíblia. E outra coisa muito interessante, além de edificar a sua vida e transformar o seu novo ser, você nascer de novo, você vai estar ajudando uma entidade cristã. Todo mês a gente vai estar ajudando uma ONG ou uma organização que se preocupa com o próximo, né? A gente no primeiro mês já tem essa entidade. Eu vou revelar para vocês num vídeo em direto. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo já esteja disponível no nosso canal do YouTube, então dá uma olhada lá qual é essa comunidade que a gente vai estar ajudando. É muito importante também que vocês conheçam essas organizações que se preocupam com o próximo. Esse é o nosso grande valor como cristão, é trabalhar para Cristo e pelo próximo, ok? Eu espero de uma maneira muito sincera que isso transforme a sua vida, que o manual traga entusiasmo para você ler a Bíblia. Foi ela que me transformou, ela que transforma todas as pessoas que leem e que se dedicam para essa leitura que é poderosa, ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. As informações estão aí, a nossa comunidade no WhatsApp e no YouTube também existe para você participar. Nós somos uma família, graças a Deus. Tamo junto e vamos para cima. Jesus é real.